Então, pessoal, estamos aqui mais uma vez falando com vocês pela Macomevap para trazer alguns assuntos aqui que a gente tem tratado com vocês. Vocês devem ter me visto em alguns vídeos que a gente gravou nesses últimos anos aí. Meu nome é Lourival Reis e a gente está aqui hoje com o Jandir César, que é o nosso diretor da Macomevap, para trazer mais alguns assuntos. E a ideia hoje é bater um papo, Jandir, sobre a questão da democratização do universo EX. O que eu quero dizer com isso? A gente é às vezes muito polido, às vezes a gente é muito técnico quando a gente fala de universo EX, falar de área classificada, e aí a gente, na verdade, quer transformar esse tema numa coisa um pouco mais informal, mais fácil para o público em geral entender como é que funciona, falar um pouco do histórico. Então é importante você vir aqui porque, afinal de contas, você é uma empresa, a Macomevap é uma empresa familiar. Você começou muito novo aqui, né? Acho que com 14 ou 15 anos, não sei. Na verdade, assim, a gente já vinha nas férias, né? Pra poder fazer alguns trabalhos. Então... Na época de colégio, na verdade... Era o quintal da casa dele. Era o quintal da casa dele. A brincadeira dele era aqui a Macomevap. A gente já vinha aqui, né? Já acabou... Ele não brincava de carrinho, não. Ele brincava de montar luminária, tá? Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Então, tipo assim, o brinquedo da vida dele, dos irmãos, era mais ou menos montar luminária, tomada, esse tipo de coisa. Então é exatamente nesse ambiente que as pessoas são formadas e se fala muito hoje sobre a questão de universo EX, de área classificada, existem cursos, mas o que a gente na verdade quer dizer é que com o advento da pandemia, né, e até com a criação dos cursos à distância, vários assuntos, inclusive o universo EX, ele tende a se democratizar, ficar mais fácil para o público, as pessoas buscarem informação ao invés de repente terem que pagar por isso, né? Então, pensando assim um pouco no passado, quando a gente pega 15, 10 anos atrás, quem falava de universo EX? Estava muito restrito a clubes fechados, a grupos fechados, né? Pessoas que trabalhavam na área, a gente que era fabricante, você, por exemplo, com a sua família, no seu ambiente de trabalho, com seus colegas, seu pai, devia falar muito sobre a questão de área EX dentro de casa, esse tipo de coisa. E a gente, na verdade, está vendo essa modificação, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa história, né? Da sua criação, da sua formação na empresa, e a gente vai falando um pouco sobre os ambientes onde se falava EX e que na verdade a gente está quebrando esses paradigmas. A ideia é exatamente essa, gente, é quebrar o paradigma do universo EX, trazer qualquer tipo de público para dentro desse universo, você que é dona de casa, você que é pedreiro, você que às vezes de repente não tem nada a ver com o ambiente, mas um dia você ouve falar sobre alguma coisa de área classificada, ouve na televisão um acidente que acontece numa plataforma, como já aconteceram vários grandes acidentes, ou às vezes mesmo de repente petroquímica, refinaria que tem aqui no Brasil, aí de repente na reportagem falar porque o gás explodiu, porque aquilo lá pegou fogo, o que é aquilo? Tentar entender um pouco sobre isso, né? E aí você pode entender o que realmente é um universo EX. Né? Na verdade, assim, o universo EX, essa parte de EX, todo mundo acaba passando por ela, né? Quando você vai abastecer sua carro, você vai no posto de gasolina, você tá no ambiente EX. E às vezes as pessoas não têm essa ideia, né? Quando você pega, por exemplo, assim, a gente já foi até surpreendido no começo aqui, cito por experiência própria, lá no passado, assim, eu não tinha essa noção. Por exemplo, a livraria pode ser um ambiente EX. Sim. É coisa absurda, né? Um supermercado pode ter um ambiente EX. A gente já teve caso aqui já que a gente vendeu luminária EX para um supermercado, onde dentro desse supermercado, na parte de logística, lá de recebimento de caminhões, esse pessoal ele recebia, na verdade, arroz e eles ensacavam lá. E aí chegou pra gente a demanda. No passado não tinha talvez o conhecimento e as ideias que a gente tem hoje, o entendimento mesmo de mercado. Então a gente ficou até surpreendido. Pô, o cara quer pro supermercado, o que ele quer de parte EX dentro do supermercado? Vamos lá ver. E quando a gente foi até o cliente, esse cliente já detinha uma informação, porque ele sofreu um processo de consultoria, né? E ele acabou identificando que era um ambiente de atmosfera explosiva, né? E às vezes a pessoa até confunde, às vezes de repente um acidente que acontece, todo mundo atribui à rede elétrica, né? Pegou fogo porque o cabo pegou fogo, mas na verdade o cabo até poderia, a parte elétrica poderia de repente estar danificada, mas se não tivesse um ambiente, né, de área classificada, com algum tipo de gás ou poeira, talvez de repente o acidente não fosse tão grave assim, né? Eu até entendo que na verdade não foi nem o advento da pandemia, né? O advento da pandemia acabou dando mais tempo pra gente conseguir
absorver essa informação e buscar essa informação, porque Sim. muita gente trabalhando no home office, acaba que a pessoa detém um pouco mais de tempo, porque ela não tem o deslocamento do trabalho, ela não tem esse tipo de situação que acaba prendendo e tomando o tempo da gente, porque a coisa mais importante do ser humano é o tempo, né? Na verdade, quando você trabalha, você acaba, na verdade, vendendo o seu tempo para a empresa. Então, esse tempo é uma coisa muito importante. Quando você perde esse tempo de deslocamento, você não tem como buscar essa informação. Você usa, na verdade, o tempo do seu trabalho. Isso é legal porque a gente vive hoje num mundo cada vez mais dinâmico, né, em que as pessoas estão cada vez mais conectadas, então o tempo passou a ser uma coisa muito mais importante. Às vezes, de repente, vale até mais do que dinheiro, né? Existia uma máxima dizendo que tempo é dinheiro, né? Mas, enfim, o mundo hoje em dia é mais dinâmico, mas o conhecimento também faz parte disso. Então, eu queria, na verdade, que a gente, de repente, se concentrasse nessa questão. Vamos falar um pouquinho, de repente, desse histórico, quando a gente remonta a 10 anos atrás, né? Eu, por exemplo, eu comecei aqui na empresa há 11 anos atrás, você já está mais tempo do que eu aqui. E quando eu vim para esse ambiente, eu era como qualquer um que está ouvindo a gente agora, não conhecia nada de área classificada. Você vê até do ramo, na verdade, de... Eu já trabalhei com cerveja, eu já trabalhei com automóvel, já trabalhei com pneu, entendeu? Você vê de um ramo totalmente à parte, assim. Mas era fábrica, era todo esse ambiente e, assim, raramente a gente ouvia alguma coisa sobre o Universo X, mas a gente acaba ouvindo. Quando eu fui convidado para trabalhar com seu pai, eu falei assim, pô, é Petrobras, é plataforma, é óleo e gás, pô, tá crescendo muito no mercado, quero de repente conhecer um pouco mais. Eu entrei totalmente cru e, tipo assim, fui treinado aqui dentro. Então, há 11 anos atrás, 15 anos atrás, quem sabia alguma coisa de EX era os técnicos da área, ou quem trabalhava na área, os fabricantes, né, os gestores de normas, que as normas, na verdade, sempre tiveram, então era um público muito restrito, né? Restrito. As informações não eram difundidas, assim, você não tinha nem a captação, mesmo que você já tivesse a internet naquela época, se você fosse buscar algum material para poder adquirir conhecimento, já era complicado, era difícil. Às vezes o material estava defasado, às vezes você não tinha um conteúdo realmente, você não tinha pessoas que fazem vídeos hoje na internet, em YouTube, passando esse conhecimento para frente. Até porque essa parte também da internet deu uma evolução ao segmento, né? Sim. Não, e é bom porque, por exemplo, a gente está falando de pessoas que trabalhavam nessa área, pessoas, inclusive, que hoje estão contribuindo para essa democratização, até porque talvez o ambiente não era propício a isso. Então, eles faziam cursos fechados, grupos fechados para poder fazer isso. E hoje em dia, não. Esse pessoal até mais antigo, né? Você pega pessoas aí antigas de Petrobras ou do mercado, de 60, 70 anos de idade, que de repente estão democratizando isso, estão trazendo para a internet de certa forma até gratuita, ou às vezes de repente pode até ter um custo ali. Valores mais acessíveis. Mas e as pessoas novas que estão se formando também estão vindo para esse ambiente. Então daqui a pouco a gente de repente vai estar sentado num barzinho tomando cerveja, ao invés de estar falando de futebol, né, de falar de assuntos corriqueiros, talvez a gente esteja falando ali abertamente de material X, de área classificada, né? E de repente você está olhando falando, Zé, cuidado aí, hein, na cozinha do bar aí, porque de repente aí também é uma classificada, tem gás aí que pode pegar fogo, entendeu? E aí de repente isso você acaba provocando essa facilidade, né? Sim, na verdade assim, os ambientes, né, essa classificação dos ambientes para você chegar a ter essa área classificada, eles têm evoluído, né? Cada hora mais, assim, conforme até eu digo que o propulsor disso tudo são os próprios acidentes, né? Que na verdade eles ocorrem. É basicamente inevitável. Você vê, agora mesmo semana passada teve um acidente grande, né, no Golfo do México, e esses acidentes eles ocorrem e as pessoas olham com mais atenção para isso. Então quem faz norma quer entender o que aconteceu, e a partir desse momento que você tenta entender a possibilidade do acontecimento de falha, que ele é possível e acontece, tudo começa a ter uma visão diferente. As pessoas começam a olhar aquilo de uma maneira diferente. Como prevenir isso, para isso não ocorrer novamente? Até porque você tem muita situação de vidas que são perdidas devido aos acidentes. Sim. Então você conseguir alguma coisa que gere segurança para esses ambientes é o ideal para você não perder vidas. Então, legal isso. Acho que a ideia é exatamente tantos outros temas têm sido democratizados, né? E por que não falar de universo? Quando veio essa ideia da gente falar sobre a questão da democratização, é porque outros assuntos também estão sendo falados abertamente, né? Outro dia eu estava vendo falando sobre a questão de investimento, né? Também da facilidade de se falar hoje de investimento. Então hoje a regra é o seguinte, gente, você tem uma rede social, você tá lá no Instagram, você tá no LinkedIn, e de repente você vê um vídeo, vê uma matéria de alguma coisa explodindo. Então o que a gente espera que aconteça? E isso é responsabilidade nossa, que somos fabricantes, estamos no meio.
Ao invés de você pegar um cidadão comum e se surpreender com uma explosão, é ele olhar aquilo ali e falar assim, pô, surpreso, né? Porque você sempre fica surpreso com o acidente. Mas o que será que de repente aconteceu? Muitas vezes a informação tá ali, porque a pessoa, alguém vai comentar, alguém da área comenta, ó, o que aconteceu foi a presença de um gás, os cuidados que tem que ter em relação à área classificada. Aí a pessoa fala assim, surpreendeu, mas vai saber absorver um pouco daquele conhecimento e, se possível, passar para alguém, né? E se for buscar hoje, ela encontra esse conteúdo para poder aprender. Hoje, na verdade, assim, no passado, a capacitação de pessoas era uma capacitação restrita, que nem você mesmo tinha citado, né? E hoje você já tem até formação dentro da parte AX para você poder galgar alguns caminhos, né? Hoje existem, na verdade, graduações que podem ser feitas. Até tem alguns técnicos da área que começaram sempre a bater nessa tecla, né, da capacitação tanto do usuário, de quanto quem fabrica. Então essa capacitação ela é importante, porque aumenta mais o conhecimento do público, né, que lida com isso todo dia. E às vezes você que não lida, tá lidando e não sabe, né? Sim. O que a gente tava falando. Você tá ali no ambiente, né? Você aprendeu alguma coisa, talvez até mais básica para você poder entender, às vezes você consegue enxergar uma área potencialmente explosiva no ambiente desse. Me fala um pouquinho sobre a história da Macomenvap, a sua história na Macomenvap, né? Seu pai começou isso há 30 anos atrás. Como é que começou essa questão de ele se envolver com esse tipo de material? Por que não investir em outro tipo de segmento? Por que não investir em imóveis? Por que não investir em outro tipo de empreendimento? Por que ele de repente resolveu investir em alguma coisa de fabricar luminária para atmosfera explosiva, para área classificada? E como é que você começou nesse meio? Na verdade, assim, o começo da vida dele de trabalho, na verdade, foi como vendedor, né? Ele, na verdade, começou como vendedor com cerca de 9 anos, 12 anos ali, já saiu com a minha avó para poder ir vender roupa, já né? Tava na veia, não, né? Não era no segmento de EX, mas já era para poder vender roupa. E a partir disso aí ele foi galgando uma vida profissional junto ao estaleiro, lá até o estaleiro de Angra dos Reis, que era o antigo estaleiro Verome, que era o holandês. E começou um trabalho lá dentro, começou na sala de cópias, depois foi para a parte de qualidade. E logo em seguida ele conseguiu ingressar numa empresa que fabricava material X, que era a Remet, né? Que era uma empresa antiga, oriunda de Angra dos Reis. E dentro dessa empresa ele conseguiu aprender bastante sobre a parte de iluminação, os conceitos, os materiais que eram usados dentro das plataformas e das embarcações. A partir desse momento, depois de cerca de alguns anos aí trabalhando lá dentro e com esse conhecimento, acabou por conta do destino lá, ele saindo e montando uma revenda. Sim. Uma revenda não digo nem revenda, ele abriu uma representação, na verdade, de material proveniente da Europa. E ele começou a fazer essa representação aqui e desenvolver mercado para os europeus. Quando em um determinado momento da vida ele acabou rompendo essa situação e decidiu começar a fabricar material. Sim. Então, assim, começou a desenvolver, contratou alguns engenheiros na época e eles começaram a desenvolver o material. Que já não é fácil no Brasil, né? Você, de repente, muito produto internacional, né? Na época ele devia conviver praticamente com tudo que tinha na cabeça dele, era basicamente vindo de fora. Tudo que tinha no Brasil era importado, não existia, na verdade, a cultura e as empresas que fomentavam o mercado. É um baita de um desafio, né? Você resolver meter a cara e fabricar um produto que, de repente, tudo que você tem de referência vem de fora. Sim, não existia, na verdade, essa parte de fabricação local. Era muito pequena, assim, eram mais representantes que faziam um pouco de trabalho aqui e acabavam fornecendo, no caso, para as empresas que tinham demanda. E aí ele começou a desenvolver material. Demorou bastante aí para poder sair o primeiro material, foi cerca de 4 meses, a nossa primeira luminária 010. E a partir daí, na verdade, foi meio que uma engrenagem, assim, vamos dizer, automática, assim, né? Com muito trabalho, é claro, esforço. E, na verdade, apoiado aí pela própria Petrobras, né? Que sempre foi a propulsora do segmento no Brasil. Porque, na verdade, ela precisa de fabricantes locais, né? Precisa para poder para poder fomentar, na verdade, o negócio, né? Ela precisa da luminária para poder fazer a plataforma funcionar. Obviamente, às vezes não pode esperar
todo esse tempo, então ela acabou dando uma propulsão pra gente, como se fosse um motor mesmo. Não existe nada mais óbvio que uma empresa nacional pegar produto nacional, nós vamos pegar tudo lá de fora, né? Não é nem uma escolha, né? É uma participação, na verdade, de mercado, mas a gente acaba tendo uma certa vantagem pelo fato de fabricar localmente, seja em termos de entrega, em termos de algum benefício, de fabricação local. Então, isso acabou virando um motor mesmo, e a partir daí a gente começou a desenvolver prensa-cabos e outros materiais. E aí dentro de casa ele falava sobre isso e acabou trazendo vocês como criança, tipo assim, vamos trabalhar comigo. Na verdade, bem no começo da empresa, quando a empresa estava na Tijuca, a gente morava na Baixada Fluminense, e no porão da minha casa, na verdade, era o estoque da empresa. Era no porão da minha casa. Então a gente brincava com prensa-cabo, assim, lá no porão de casa. A gente morava lá na Baixada, que quem conhece o Rio de Janeiro, né? A gente morava na Baixada Fluminense, e no porão da minha casa, a parte de baixo era cheia de prensa-cabo, luminária, e tudo que você pode imaginar. Assim, era algo bem doido, assim. E por conta disso também a gente se mudou diversas vezes e andamos aí o Rio de Janeiro quase todo aí. Legal, se mudando de acordo com a empresa, assim. Pra onde a empresa ia, a gente ia. Legal essa história, porque a gente ouve o fundador da empresa hoje dizendo, tipo assim, não só a empresa, como os produtos que ele criou, como se fossem os filhos dele, né? Então, ou seja, ele tem uma família bem grande aí, né? Porque a família hoje, a empresa é bem maior, né? Você começou aqui com 13, 14 anos? Na verdade, sim. A gente vinha trabalhar aqui com... Eu, na verdade, né? Com 9 anos, assim, a gente já vinha nas férias já. Você, sua irmã? Eu não queria vir, não. Como toda criança, eu não queria trabalhar. Mas a gente acabava vindo forçado. Assim, não vou dizer que meu pai me escravizou, porque não foi isso, né? Mas na verdade a gente já vinha já nas férias já pra poder trabalhar. Sim. Só que a rotina mesmo de trabalho diário, ela... A partir dos meus 18 anos, assim, quando eu tirei a carteira, eu já tinha que vir todo dia pra empresa. Sim. Então, assim, desde os 18 anos que eu venho trabalhando dia após dia. Então, e hoje a gente vê que a empresa já é bem diferente, né, do que era lá no passado. Já deixou de ser uma empresa de fundo de quintal, né, ou de lá no porão de casa, aquela coisa. Obviamente que o objetivo, o propósito sempre foi muito sério. Então, você e seus irmãos já vieram para o negócio há muito tempo. Hoje, praticamente toda a família hoje... com raras exceções, né, habitam esse ambiente, vêm para cá, fazem parte desse mundo. E é exatamente isso. Eu fiz esse link aí com essa questão da história da família, exatamente para que as pessoas entendam o seguinte: não é só quem de repente está ligado com o fundador, com a pessoa, qualquer um, na verdade, hoje, né, poderia de repente trabalhar no... Aliás, seria interessante você que quer trabalhar de repente num segmento rentável, promissor, que já vem há muito tempo aí se sustentando, e aí o país precisa muito desse tipo de investimento, né? Quando você fala de petroquímica, usina, termoelétrica, enfim, qualquer ambiente industrial, na verdade a Maconvap tem produtos para qualquer tipo de ambiente industrial, mas qualquer um que de repente queira conhecer um pouco mais, não só familiares, amigos, ao longo desses anos vieram muitos profissionais, né, que trabalharam aqui, e essa pessoa acaba de repente absorvendo o conhecimento e vai levando um pouco lá para fora e vai difundindo um pouco isso. Então essa exatamente a democratização, a facilitação desse universo que é importante pra gente, tá? Mas só voltando um pouquinho no que a gente estava falando. Então a gente ouvia falar um pouco sobre ambientes restritos de área classificada, de universo X e tudo mais, né? A gente ouvia falar, por exemplo, faculdades, as universidades praticamente tinham poucos cursos. Às vezes quando você falava assim um pouco tempo atrás, você conversava com um estudante de engenharia elétrica ou de engenharia de produção, você via que eles não tinham tanto conhecimento. Nem ouvi falar, não tem nem matéria sobre isso, né? Então, talvez de repente com esse advento aí dessa democratização que a gente está falando, até as próprias universidades, ambientes mais acadêmicos, comecem a falar um pouco mais sobre isso, né? Até porque, na verdade, que nem você falou, né? O setor ele é muito promissor, né? A parte principalmente de óleo e gás. E óleo e gás, você esbarra todo momento com a parte de atmosfera explosiva, né? Então, isso nas universidades começou a ser cobrado, porque, obviamente, um profissional, seja de mecânica, seja de elétrica ou qualquer outra segmentação dentro da parte de engenharia, ele acaba tendo uma possibilidade de ir para esse segmento. Porque justamente é um setor promissor, que emprega muita gente, que tem altos valores envolvidos, não só em termos de investimento público, mas também privado, tem grandes empresas. Então, isso acabou, na verdade, virando matéria nas faculdades, né? Uhum. Hoje, dentro da parte de segurança, você fala sobre atmosfera explosiva, você fala dentro das matérias mesmo de engenharia básica,
isso cada vez mais tem se tornado matérias básicas e implementação de fundamento, né? Essas atribuições que são passadas, hoje, basicamente, assim, quase toda pessoa que sai da engenharia hoje, sendo elétrica ou mecânica, ela assistiu alguma matéria relacionada à atmosfera explosiva. Sim. A gente tem, inclusive, já não é de agora também, várias pessoas que vêm procurar estágio, né, na empresa, que às vezes, de repente, não são dessas áreas, né? Às vezes a pessoa, de repente, o jovem vem, de repente, querer cumprir horas de estágio, e às vezes são da área de administração, e aí, de repente, vem cumprir estágio aqui e acaba, de repente, também levando um pouco desse assunto também para universidades. Isso é legal. Agora, me diz uma coisa, você falou um pouco tempo atrás aí, uns minutos atrás, sobre o primeiro produto que o seu pai fez lá da 010, há um tempo atrás, demorou uns 4 meses, e de lá para cá, como é que é essa questão da criação dos produtos dentro da Macomevap? Entendeu? Eu sei que a empresa hoje já é bem grande, bem expandida, já tem equipe de engenharia própria, já tem laboratório próprio. Como é que é hoje a criação de um produto assim da área classificada que é feito dentro da Macomevap? Hoje, na verdade, é identificado não só por usuários, mas por demanda de mercado, né? Alguma coisa que tem necessidade e basicamente não é fabricado no Brasil. Hoje a gente busca não fazer mais do mesmo, e sim fazer o que o Brasil não tem. Então, quando a gente tem essa identificação, a gente leva para a equipe de engenharia e a partir disso eles começam a identificar, fazer pesquisa, não só nacional, mas com pesquisa também voltada a mercados internacionais, porque às vezes lá fora você tem esse produto, Sim. ou algo desenvolvido que a gente possa aperfeiçoar, ou melhorar, ou trazer a tecnologia para o Brasil, e aí a partir disso a gente começa a desenvolver. Depois disso é feito peças de amostra para poder levar para os ensaios e por aí vai. Ok. É importante a gente falar isso porque esse universo ele aparentemente parece muito complexo, mas não é tão complexo ainda, né? Agora, a questão de você fazer equipamento é uma coisa. Eu tenho visto até inclusive alguns podcasts, algumas coisas na internet sobre a questão da preocupação das pessoas que aplicam esse material, né? Tem especialistas na área batendo firme em relação a essa situação de não adianta você classificar uma área e você ter um produto com proteção se de repente o pessoal que está envolvido também não tem esse conhecimento. Como é que é esse pessoal que na Macomevap hoje que lida com a questão de certificação, de construção, tem essa consciência, tem esse conhecimento? Tem sim, na verdade existem as normas, né, para você poder seguir tanto para a parte construtiva, né? Existe o know-how de quem está fabricando, que também leva uma expertise que às vezes não está no papel. E esse know-how também é muito importante para quem faz a parte construtiva, porque às vezes você já passou por algumas coisas que na norma não está descrito que você pode implementar no produto. Então isso é algo que, na verdade, aí vem com o passar do tempo, né? Que você consegue aderir a algumas informações de histórico e fazer um produto melhor. A ideia é sempre fazer um produto que possa ter a possibilidade de passar pelo objetivo, que é passar nas normas que regulamentam o equipamento ao qual você está fabricando. No caso lá a gente tem as divisões, né, de material e divisões de classificações, e a gente usa na verdade os conceitos da norma e mais essa parte de histórico. Legal. Bom, gente, a gente poderia ficar aqui, sei lá, batendo um papo aqui de 2, 3 dias falando sobre isso, mas a gente também, a ideia não é também ficar um pouco maçante, de repente a gente só dá esse briefingzinho, né? Então a gente vai encerrar por aqui e a gente, na certeza de que a gente vai fazer outros bate-papos, outros podcasts também sobre outros assuntos, mas a ideia era exatamente essa. Então você que está ouvindo esse podcast, primeiro a gente queria agradecer a sua participação, a sua presença. A gente vai falar um pouco mais também sobre a Macomevap, mas a ideia é, você que está ouvindo, se um dia de repente você ouvir alguma matéria falando sobre presença de gases, de poeira, alguém falar sobre zona 1, zona 2, o que é o material EX, é de tudo isso que a gente está falando, né? Então a informação está disponível, a informação está na internet, né? A informação hoje em dia é mais democrática e é isso que a gente quer estimular cada vez mais. Eu acho que a Macomevap e você, com a sua família, tem um papel preponderante em relação a isso, de democratizar cada vez mais essa situação, né? Então a gente vai estar em alguns eventos, a gente pede para o pessoal que acompanhe esse segmento ou a Macomevap, a gente vai estar participando ainda esse ano de alguns eventos,
além dessas gravações que a gente vai fazer de webinar, de podcast. Então acompanha, não só também a Macomevap, mas também outras empresas. O importante é, de repente, a gente generalizar ou democratizar exatamente essa informação. Então, o tempo é curto, eu te agradeço. Eu vou pedir para você fazer as considerações finais, para a gente poder, de repente, dar para poder só lembrar que esses eventos aí que eram presenciais, né, eles passaram a ser eventos online. Então, a gente possivelmente vai aderir a isso devido à pandemia. Mas também a informação pelo menos ela chega mais rápido e está mais acessível para todo mundo, né? Antigamente era limitado só às feiras, como a gente falou no comecinho do podcast. E hoje, na verdade, você tem essa informação de meio virtual, que é mais fácil e acessível para todo mundo. Já até tocou o sino aí, eu acho que para encerrar nossa conversa, né? Não sei se de repente estava programado, mas enfim. É o pessoal da fábrica que de repente acho que vai sair para o almoço. Gente, então é isso. A gente agradece, obrigado à equipe aí de apoio, né? O pessoal que está aí atrás das câmeras aí. A gente tá tentando fazer esses bate-papos e cada vez mais a gente vai intensificar isso. A gente pede para que você, se quiser fazer contato, entre em contato com a gente, com o pessoal do comercial. Nas feiras a gente de repente vai também colocar alguns links, alguns questionamentos. Pode entrar em contato com a gente que a gente vai tentar atender a qualquer tipo de dúvida, esclarecimento e trazer vocês para esse universo. Tá? Afinal de contas, a democratização é necessária. Tá bom? Mais uma vez, obrigado por ter vindo. Tá bom, gente? Obrigado. Um abraço. Obrigado a todos.